esposa. E foi aonde que o Senhor direcionou meu coração hoje a falar sobre os 4 pilares da família estruturada em Deus. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 5, no verso 25 ao 30. Glória a Deus. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia depois, nós vamos passear por ela. Efésios capítulo 5, no verso 25 ao 30. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o primeiro. E o primeiro é o amor do marido pela esposa. Vai dizer assim em Efésios capítulo 5, no verso 25. Mas sejam em tudo submissos aos seus maridos. Perdão, li o anterior, vou ler o 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para o apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Amém. Bom, a casa ela não precisa ter os alicerces para permanecer de pé. Nós, quando nós vamos construir a nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é a base, né? E a gente sobra ali os pilares para sustentar a nossa casa. Porque senão, se não tiver pilar, uma hora a casa vai cair, não é verdade? E assim como é a nossa casa física, assim também é o casamento. Assim também é uma família. Ela tem que estar bem estruturada e alicerçada na palavra de Deus. Porque se não estiver alicerçada na palavra de Deus, ela cai. Amém? E quando nós vemos aqui falar em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 30, o termo usado pelo apóstolo Paulo aqui, nesse contexto, gente, ele está em ágape. Porque a Bíblia ela foi escrita em grego. E no grego a palavra ela possui vários sentidos. E eu até vou ler para vocês aqui que os 4 principais são o eros, que é o amor romântico, paixão no relacionamento de casal. Tem o fila, que é a amizade e companheirismo entre amigos e irmãos. Tem o storge, que é a afeição e a afeto entre pais e filhos. E o ágape, que é o amor divino e sacrificial de Deus pelos homens. Então, o amor aqui está escrito nesse contexto do apóstolo Paulo em ágape. Esse amor é o amor de Deus pelo homem, o amor sacrificial, né? Um amor sem medidas, um amor que não tem medidas. E no ágape vai possuir sentidos práticos, que são 4 e eu quero ler para vocês, que é uma decisão, é um compromisso, exige ação e é incondicional. Esse é o amor do marido para com a esposa. É uma decisão que você toma. Eu vou amar essa mulher pro resto da minha vida. Até quando eu morrer, quando eu ficar velhinha, ou quando Jesus voltar. É um compromisso que você faz todos os dias de amar a sua esposa, de cuidar da sua esposa. É uma ação. Gente, o amor, ele tem que ter uma ação. E no casamento, falando do marido para as esposas, tem que ter uma ação todos os dias. Eu gosto da ministração do pastor Mário, porque ele sempre fala, né? A mulher é como um fogão de lenha. Ele tem que ser aceso, né? E tem que manter essa sendo acesa todos os dias. Então exige uma ação e é um amor incondicional. Amém? E é com esse amor que o marido deve amar a sua esposa. Amém? Com o amor de Cristo pela igreja. O segundo pilar que nós iremos falar agora é o respeito da esposa pelo marido. Amém?
Gente, eu não sei se tem, eu vou ser bem breve na minha palavra, porque é difícil você estar aqui diante de pessoas assim, tão experientes na palavra, a gente treme aqui, mas quando as coisas estão na direção do Senhor, né, o Senhor faz a vontade dele. E vamos lá, Efésios capítulo 5, abre comigo do verso 22, eu quero ler com vocês, no verso 22 ao 24 e depois o 33. O 22 vai falar assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora lá no verso 33 vai falar assim: não obstante, vós, cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa respeite ao marido. Amém? Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a mulher, né? A mulher tem que ser submissa ao seu marido. E o mais interessante que eu achei é que no verso 33, o apóstolo Paulo vai explicar sobre a submissão, sobre o homem ser o cabeça do lar. Amém? A Bíblia vai dizer aqui que a submissão nada mais é do que o respeito. Olha lá no verso 33. Não obstante, vós, de cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Apóstolo Paulo vai nos ensinar que a submissão nada mais é do que o respeito. E hoje nós vemos em tantos lugares que, né, as mulheres não têm respeitado mais os seus maridos, têm tomado o lugar que é do marido. E a Bíblia não ensina isso, porque a mulher, ela tem o seu papel no lar e o esposo tem o seu papel no lar. E ambos são diferentes. Imagina aí se a esposa fosse sair para trabalhar, para pegar no pesado, igual o marido pega. É muito difícil. É muito difícil. Nos primeiros dias, mas depois não aguenta. Eu falo porque eu já fui trabalhar com meu esposo, gente. Eu não aguentei, não. Meu esposo fala assim, tá muito mole. Então, eu não aguento, não. Tá vendo? Você não consegue. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas o marido tem que aguentar tudo. O marido aguenta isso, aguenta aquilo. Gente, eu tinha na minha cabeça, quando eu era criança, que o meu pai sempre foi meu super-herói. Aí que dá pena. Eu falo, meu pai tem que aguentar tudo. Até meu peso, até o dar soco dele, tinha que aguentar. Porque na minha cabeça, o meu pai não sentia dor. Na minha cabeça, o meu pai, ele fazia tudo, dava conta de tudo. Só que todos nós temos nossas limitações. E o mais legal do casamento é isso. Entender que o homem, ele tem um papel no casamento e a mulher também tem um papel fundamental no casamento. E todos os dois são diferentes. Né? E hoje nós vemos que tantas mulheres têm. Hoje em dia é assim. Antigamente, a mulher não podia trabalhar na educação. Não, ela tinha celular. E hoje em dia as coisas mudaram tanto que, graças a Deus, Deus abriu portas para as mulheres trabalhar. Só que existem exceções que mulheres têm tentado tomar o lugar do marido, tentado ser o chefe de casa. Só que a Bíblia não ensina isso. Né? As pessoas têm entrado em controvérsia com a palavra. Porque a palavra fala que o esposo é o cabeça do lar. Né? E nós vemos muitas mulheres, a gente já viu casos de mulher começar a trabalhar e o ego subir na cabeça e falar assim, não, eu não dependo de você. Eu já consigo cuidar da minha vida, já consigo pagar minhas contas, eu consigo manter um lar, então eu não preciso de você. E nós vemos muitos casos assim. E hoje em dia as pessoas têm normalizado o divórcio. Eu ministrei aqui no culto de jovens falando sobre o pecado. Sobre o nada a ver. O pecado tem entrado assim, nada a ver. Tem nada a ver não. Tudo pode. E nós temos que tomar esse cuidado, igreja. Porque o Senhor não nos chamou, não uniu nossas vidas para chegar daqui 3, 4 anos, nós nos divorciarmos, não. Aleluia. O inimigo, a luta dele é contra os lares, é contra a família. O intuito dele é destruir a família. Esse é o plano dele desde o início. Desde o tempo de Adão, é o que? Destruir a família.
E nós não podemos abrir brecha para Satanás. Pelo contrário, fechar essas brechas e estarmos alicerçados na palavra do Senhor. Porque aquilo que vai nos direcionar, trazer direção, clareza para o nosso casamento, é a palavra do Senhor. Aqui estão os conselhos para nós termos um bom casamento. Aqui estão os conselhos para nós educarmos os nossos filhos, para nós crescermos em Cristo. E nós vemos tantas famílias hoje que não rompem, porque tem andado em divisão dentro do lar. E o casamento é feito para andarmos juntos, romper juntos, crescer juntos. Dentro de um lar de casamento é isso, é romper os dois unidos, um do lado do outro. E o homem, gente, ele não é superior à mulher, e nem a mulher é superior ao homem. Apóstolo Paulo vai nos ensinar, a submissão é o respeito. Mulher, respeite o seu marido, respeite, ame ele. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida pela sua esposa, porque foi o que Cristo fez. Cristo deu a vida dele para nós, para cada um de nós estarmos aqui hoje. Então é esse amor que o Senhor vai nos direcionar. A submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Então não é as pessoas que falaram isso, é o próprio Deus. Amém? Sabe por quê? Vou entrar em uma parte que gostei muito e eu gosto muito. Que a mulher que não respeita o marido, ele influencia os filhos a não respeitarem as autoridades. Gente, o que eu vejo de mães que não respeitam os maridos, e quando você vai ver o filho, eles tendo a mesma atitude. Tem algo que eu sempre gostei, os filhos, a maioria das vezes, não irão fazer aquilo que nós falamos, mas irá fazer aquilo que nós fazemos. Aleluia. Os nossos filhos são os nossos reflexos. O que o seu filho é hoje? Às vezes a gente quer culpar, meu filho é assim, mas o que ele tem visto? O que ele tem aprendido na prática? Não no ensinar, mas na prática. Porque os nossos filhos, eles nos observam todo instante. Todos os instantes, nossos filhos estão lá com os olhos dele olhando para a gente. E o que ele vai ser daqui a uns 3, 4 anos vai depender de nós. Porque os nossos filhos passam a maior parte do tempo com a mãe. Não é verdade? Eu falo que os meus filhos só ficam comigo a tarde toda, a manhã toda. E uma parte da noite com o pai. Então, o que os meus filhos vão ser vai depender do que eles vão ver dentro do meu lado. E o que nós temos sido para os nossos filhos? O que nós temos transmitido para os nossos filhos, ensinado para os nossos filhos, através das nossas atitudes. E a educação dada pelos pais e o convívio dos filhos. Por quê? Eu tenho um ditado que fala assim, faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Por quê? As pessoas às vezes costumam falar assim, olha, eu vou te ensinar isso, isso, isso e isso, mas ela mesma não pratica. E infelizmente é o que muitas vezes a gente vê acontecendo. Mães e pais tentando educar os seus filhos, falando assim, não, faça isso, isso e isso. Aí passa um tempo, olha os filhos vendo os pais praticando aquilo que ensinou para não fazer. A cabeça da criança fica confusa, mas eu vou fazer o que meu pai está falando ou o que meu pai está fazendo? Então nós temos que rever as nossas condutas. Vamos abrir comigo em Efésios 6, verso 4. Vai falar assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar a não provocar a ira dos nossos filhos. Ah, mas meu filho não tem idade para ficar com raiva, para ficar até, gente. Pior que tem. Pior que tem. Quantos anos que ela tem? 4 anos, gente. Mas você não fica com raiva assim, gente, é criança. Elas também têm sentimento. E a Bíblia vai nos ensinar a não provocar a ira dos nossos filhos. Isso do pequeno até mais velho, não provocar a ira dos nossos filhos. E tem dois aspectos muito legais que eu anotei aqui sobre o que pode causar a ira dos nossos filhos. Vamos abrir comigo lá em Provérbios 29. Menino, você vai passando, eu gosto de passear na vida. Provérbios 29, no verso 15. Nós vamos ver
aspectos que é a falta de educação. Provérbios 29:15 vai falar assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. Gente, isso aqui, a pessoa fala, o Senhor tem resposta para tudo. Para tudo que você precisar, a resposta está aqui. E aqui no livro de Provérbios, a Bíblia vai falar que a vara e a disciplina dão sabedoria. Não sei se vocês pararam para ver a geração que tem vindo. Tem aquele ditado que as pessoas falam assim, né? Tem a geração raiz e a geração Nutella. Ou tem esse tipo de fala. A geração raiz é aquela que foi passada no estreito, que apanhou, levou, mas sobreviveu. E no final das contas aprendeu. E aquela geração que, tadinho do meu filho, ele é pequenininho, deixa ele não é errado. A geração Nutella são mães que não têm educado seus filhos, mães que não têm disciplinado conforme a palavra nos ensina. Que a vara e a disciplina, ela dão sabedoria. Gente, eu apanhei tanto na vida. Eu não morri, eu morri. Pelo contrário, eu aprendi. E um dos pontos importantes que eu vou falar aqui é que ao educar os nossos filhos, a disciplinar os nossos filhos, nós temos que explicar, pai, assim que você está apanhando. Eu paro quando ele me bater, você está apanhando por isso, por isso, por isso. Ai, pai, não gosto mais não. Gente, é horrível. Mas no final das contas, aquele couro serviu de lição. Porque antes de eu pensar em fazer alguma coisa, eu lembrava do couro. Eu falo assim, eu quero apanhar de novo. Não. Porque não é para causar medo nem traumas, mas é para ensinar. Porque isso ensina também. A Bíblia fala que você deve disciplinar os nossos filhos, sim. Não é passar a mão na cabeça quando estiver errado, não. É disciplinar, porque a criança ela deve aprender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Porque se não chegar no futuro, a vida vai ensinar. É melhor você, pai e mãe, ensinar agora, que deixar todo mundo ensinar depois, que é bem pior. O outro ponto é o exagero na educação. Vamos voltar aí nos capítulos. Capítulo 19, no verso 18. Volta alguns capítulos atrás. Capítulo 19, no verso 18, vai falar assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não excedas a ponto de matá-lo. Lá em Provérbios 29:15 ensina sobre a disciplina, amém? E a correção. Agora, em Provérbios, a Bíblia vai ensinar aqui a não exceder ao ponto de matá-lo. Castigar o filho enquanto ainda há esperança, enquanto tem tempo. Por que nós temos que educar os nossos filhos disciplinados quando eles são pequenos? Porque eles estão na fase de aprendizado. Chega uma certa idade que o filho vai assim, mas não vem falar nada comigo não. Gente, minha filha vai fazer 12 anos. Eu já estou pensando daqui que ela vai fazer 15, 18 anos, como que vai ser? Então, se eu não quero um filho desobediente, um filho que me responda, um filho que venha me contrariar, eu tenho que ensinar ele a palavra. Eu tenho que fazer conforme a palavra nos ensina. E tem um fato que... Eu não sou muito de assistir jornal, mas tem um fato que eu vi nas redes sociais. Um pai, acho que estava limpando o lote da casa. Não sei o que a criança, o filho estava fazendo. Gente, isso, nossa, se entristeceu tanto no meu coração. Tanto. E eu não sei o que a criança foi fazer, que ele estava com... Não era nem um facão, mas era uma faca grande. E eu não entendi porque, gente, por isso que a gente tem que vigiar. A pessoa, esse ser humano, pegou essa faca e foi corrigir o filho. Ele simplesmente bateu nas costas da criança. Gente, a criança no desespero. O homem olhou, viu a situação, viu o que ele fez depois. Pegou a criança no colo para pedir ajuda, a criança não resistiu. Por causa de um momento de ira, gente. Por causa de um momento de ira. Ao disciplinar os nossos filhos, pais, não vá quando o seu coração estiver irado. Porque senão tomaremos atitudes que depois nós vamos arrepender. Nós não podemos fazer ao contrário do que a palavra nos ensina. Porque a Bíblia fala, não te excedas a ponto de matá-lo. Cuidado na hora de corrigir os seus filhos. Corrija com amor, corrija com carinho, disciplina através da palavra. Porque
ouvi esse comparação, doeu tanto. E não só isso, nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, em jornais, a gente vê pais excede um ponto de corrigir os filhos, a ponto de machucar, a ponto de causar ferimento nos filhos. Gente, a Bíblia nos orienta a não exceder o ponto. Vai corrigir, vai disciplinar o seu filho. Vai com calma. Você tem que disciplinar, você tem que ensinar, mas respira, não vai no seu momento de ira. Porque quando nós estamos irados, nós fazemos coisas, ali, às vezes, no ato do momento da ira, e depois que nós vamos perceber, não, já fiz. Então vamos vigiar nessa parte. Amém? E a educação envolve dois aspectos. Vamos passar para frente um pouquinho. Capítulo 22, no verso 6, que é instrução formática, que vai falar assim, 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um dos versículos que todo mundo já estudou desde pequenininho, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. É a melhor coisa que você pode fazer. O melhor conselho que você pode receber na sua vida é esse. Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Se você estiver ensinando ele no caminho certo, através da palavra, quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Então continue. Está instruindo o seu filho no caminho certo. Eu instruo meu menininho e falo assim, mamãe, eu não quero ir na igreja. Falou, filho, a gente vai para a igreja assim mesmo. Se eu quero, não quero, não para a igreja. Aí chega aqui, aí ele fica ali. Ele não vai muito ir para a salinha. Não sei porquê, ele não vai muito para a salinha. Vai ficar aqui, montando em cima de nós. Que aí é o seguinte, aí ele vem, ele me caça a cola, eu não aguento. Falo, não, filho, eu não aguento você não, porque ele está muito pesado. Já está com 20 quilos, está quase no tamanho, não dou conta não. Aí fica caçando cola, senta aqui na cadeira, fica aqui. E às vezes fala assim, mas ele está só ali, às vezes está brincando. Não, ele está sendo instruído na palavra. Aleluia. Está entrando nos ouvidos dele, a palavra está sendo ministrada, o louvor está sendo ministrado, ele está sendo tocado da forma como Deus quer. Aleluia. E um dia eu creio que em nome de Jesus ele vai estar com o seu irmão, minha filha. Oh, glória. Sabe? Porque é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. O melhor caminho. O melhor caminho, as nossas mães sempre falam, meu filho, não tem outro caminho, o melhor caminho que você tem para seguir é Jesus, meu filho. Eu lembro da minha avó, gente, falando isso, minha falecida avó, sabe, ensinando. E hoje, assim, na minha família, por parte de mãe, eu vejo muitos primos meus desviados, porque a mãe não insistiu, a mãe não pegou no pé para ir para o culto. Você vai no culto sim. Ah, mas eu não quero. Você vai no culto querendo, não querendo. Às vezes, nem que viesse com raiva, fosse com raiva para a igreja, mas estava lá, a semente estava sendo lançada, abriram mão, e hoje os filhos estão desviados, sabe? E me entristece o coração, porque nós desde pequenininhos, sempre fomos à igreja, desde pequeno, e ia todo mundo junto. Quando a gente ia para casa da minha falecida avó, ia todo mundo junto para a igreja, e hoje a gente chega lá, uma grande divisão, porque são filhos que não honraram seus pais, pais que não educaram seus filhos através da palavra. E hoje, infelizmente, estão colhendo isso aí, porque não plantaram conforme a palavra nos instrui. Amém? E nós vamos ver também sobre a disciplina corretiva. Então vamos voltar lá atrás agora. Capítulo 13, no verso 24. Vai falar assim, olha. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece seu filho. Se é momento de corrigir o seu filho, disciplinar o seu filho, discipline o seu filho. Eu falo, gente, que eu tenho um defeito que eu preciso melhorar. Ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é. Mas eu tenho um defeito que eu preciso melhorar. A minha menina está naquela fase de, mas depois eu faço. Aí você pode fazer, ela vai bater no pé, fazer as coisas. Ou então depois eu faço e senta. Sabe a fase de testar a consciência da mãe? E às vezes eu tenho estado em falta porque eu não tenho corrigido conforme a palavra tem me ensinado. E às vezes eu falo, então deixa pra lá, deixa lá. E não é assim que funciona. Se você dá uma tarefa, eu lembro muito do pastor Antônio. Quando você dá uma tarefa pro seu filho, ele tem que fazer com gozo, sorrindo. Sorrindo. Eu lembro que o pastor Antônio ministrou aqui, aí a filha dele foi fazer com raiva, eu vou. E ele pegou e largou.
Gente, se você dá uma tarefa ao seu filho, ele foi lá, bateu o pé, igual minha menina fala, gente, isso para quem é mãe? Para quem é mãe, pai, isso aí, misericórdia. Até se a paciência da mãe e do pai. Vai dar uma obrigação para fazer, sai batendo o pé. Ah, eu não quero fazer, depois eu faço. Não é depois, você tem que ensinar o seu filho. Se você falou que é para fazer naquele momento, é para fazer naquele momento. Ele tem que saber entender a posição da mãe e do pai lá. Porque senão o filho faz o que quer. Aí depois não adianta a gente reclamar, meu filho é preguiçoso. Mas por quê, gente? Eu falo. Tadinha, eu vou falar. Eu vou falar, não, mas eu posso falar. Tem uma irmãzinha minha no meu coração que a minha mãe sempre passou a mão na cabeça. Porque quem educou e criou foi os nossos mais velhos. E minha mãe trabalhava. Então, minha mãe nunca deixava ela fazer nada. Quando eu casei, depois que eu casei foi a Jéssica e depois foi a Esther. E depois que eu casei, fui com a Jéssica e a Esther tomando conta, fazer tudo. E a minha irmã não fazia nada. Nem lavar o copo que ela bebeu água. E às vezes a gente falava com minha mãe, ela não fazia nada, ela não faz isso, não faz aquilo. Hoje, infelizmente, minha mãe está colhendo. Às vezes chega em casa cansada, morta do trabalho. Ela tem que fazer as coisas de casa. Por quê? A filha não faz direito. Mas não foi por falta de ensinar, porque a gente era criança na época. A gente tentava ensinar do nosso jeitinho que a gente fazia. E falava com a mãe, não está fazendo, mãe, é isso, aquilo. Às vezes a mãe passava a mão na cabeça. Gente, momento de disciplina. Gente, quantas vezes eu cheguei lá, mãe, aconteceu isso. Momento de disciplina, sabe o que ela fazia? Ela corria para o banheiro e pegava lá dentro. Até a linha da minha mãe que eu para passar. E eu ficava indignada, porque na minha época eu apanhava. Na minha época, o boi comia. E era de vara, de amora, de goiaba. Aí eu falava assim, Senhor, por que na minha época eu apanhava e agora é a famosa geração do televisão? A mamãe deixa, tadinho. Gente, tantas coisas aconteciam. Falava, mãe, você não vai corrigir, você não vai. Deixa ele falar. Falava, mas por que eu tinha que apanhar? Mas na minha época eu apanhava, pastor Antônio, e apanhava feio, por que agora eu não vou apanhar? A gente entrava dentro do banheiro e ficava lá quietinha. Na hora que as coisas se acalmavam, ela sabe. Vocês acham que ela apanhava e depois sai? Claro que não. Óbvio que não. Sabe? Então, assim, são coisas que, é por isso que eu falo, nós somos pais, nós temos que guiar nossos filhos à palavra. Porque depois que minha mãe e meu pai se separaram, a mãe dela era de menor, minha mãe começou a querer viver uma vida que ela não tinha antes. Aí tem que acontecer a consequência disso. Por isso que eu falo, filhos, na maioria das vezes, eles não vão fazer o que nós falamos, mas o que nós fazemos. Ela começou a acompanhar minha mãe. Fazer o que minha mãe fazia, vestir o que minha mãe vestia, beber o que minha mãe bebia. Por quê? Os filhos são os nossos reflexos. Às vezes a gente fala assim, meu filho está me vendo. Seu filho está te vendo sim. O que você fala, o que você faz, o que você veste, a forma como você trata o seu marido, pais, a forma como vocês tratam as suas esposas. Os nossos filhos estão nos observando, eles estão vendo. E nós temos que educar os nossos filhos através da palavra e sermos bons exemplos no nosso lar. A gente fala, só os nossos filhos nos vê? Não, pessoas lá fora também estão de olho em você. Aleluia, é verdade. Às vezes fala assim, ninguém está me vendo. Tá, pior que tá. É verdade. Às vezes olha de fora, eu falo porque na minha época, minha mãe falava assim, as meninas da igreja, meu pai falava assim, nossa, eu queria tanto que sua mãe fosse minha mãe, queria tanto morar na sua casa. E eu falava, gente, imagina, não tem nada, nós estamos tendo dificuldade horrível, que dentro de casa, não querendo morar aqui. Mas não é, as pessoas nos observam. E elas não observam aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos, o que nós somos. As pessoas estão nos observando, lembre-se sempre disso. Amém? Amém. E para nós fecharmos, eu gostaria de ler em Efésios, então vamos lá para frente agora. Vamos abrir em Efésios de novo, capítulo 6, o verso 1 e o verso 3. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 1 e verso 6 vai falar assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Orientação para os filhos: honre os seus pais, obedeça os seus pais. Porque a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é essa promessa? Para que te prolongues os dias sobre a terra. Por que hoje nós vemos tantos jovens morrendo? Porque não tem honrado o pai e mãe. Porque não tem respeitado o pai e mãe. E honrar, gente, é respeitar a autoridade dada por Deus. Honra agora os seus pais. Lembre-se sempre disso, filhos. Honre. Meu pai já está velho, caduquento, enjoado. Honra, continua honrando ele. Minha mãe está velhinha, esquecendo das coisas. 50 anos, gente. Eu chamei de minha velhinha. 50 anos já esquecendo das coisas. Estou passando. É uma apelido de amor, que eu chamo ela de minha velhinha. Mas ela gosta. 50 anos já esquecendo das coisas. Às vezes enjoada, mesmo uma velha enjoada. Mas eu amo ele, vou honrar ela todos os dias da minha vida. Porque esse é um mandamento com promessa. Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, seus dias vai ser só encurtados. Então honre, porque é isso que a Bíblia ensina. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer se dar bem na vida? Quer crescer? Quer ser alguém na vida? Honre seus pais. Respeite os seus pais. Porque os nossos pais sempre vão querer o melhor para nós. Às vezes o não é porque ele já passou por essa fase. Ele sabe, ele é vivido, tem experiência de vida. Às vezes é um não de livramento, um não de amor, um não de cuidado. Então respeite e honre os seus pais. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Fique perto agora da sua família. Eu quero orar por você, porque uma das maiores batalhas que Satanás tem travado é contra os lares, é contra as famílias. E esse, infelizmente, é o plano deles: acabar com o lar, acabar com a união, acabar com o bem mais precioso que Deus colocou na terra, que é a família. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu quero entregar, Senhor, cada família em tuas mãos, Senhor. Então, lá nos seus filhos diante do teu altar. Senhor, nesse momento nós rejeitamos todos os planos de Satanás. Nós rejeitamos todas as setas do inimigo contra esse lar. Pai, nós abençoamos, Senhor, essa família. Espírito Santo, nós clamamos ao teu santo nome, pedindo a ti, para que nós venhamos ser alicerçados sobre a tua palavra, que venhamos andar conforme a palavra do Senhor nos ensina, que nós possamos instruir, Senhor, os nossos filhos, através da tua palavra. Espírito Santo, nos dá sabedoria, Pai, para nós mulheres edificarmos a nossa casa, para que ela esteja firmada sobre a rocha do Senhor. Espírito Santo, aos maridos, que eles
que tem sido perdido. E em nome de Jesus, eu creio que hoje o Senhor, Ele vai fazer com que esses princípios voltem a frutificar no nosso coração. Porque nas coisas pequenas, Deus Ele faz grandes coisas. Palavra poderosa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a estar aqui hoje à noite, no culto da noite, culto da família também. Vem cultuar ao Senhor. O pastor Mário vai estar aqui, amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar aqui. O principal, o convidado de honra, Jesus também vai estar aqui. Eu quero te convidar a estar aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Traga a sua família, traga o seu vizinho, traga a sua vizinha, traga a sua amiga, aquela pessoa que você vê que está precisando de uma palavra, aquele lá que você vê que está meio conturbado, está precisando de ouvir uma palavra, está precisando de ser alcançado pela salvação do Senhor. Convide, às vezes aquele casal, aquele casamento que você está por um fio para ser destruído. Vai lá, convida para vir na igreja, para ouvir a palavra. Amém? Quero te encorajar a estar aqui nessa noite. Quem vai estar aqui nessa noite? Hoje, quem vai estar aqui? Amém? Aleluia! Que bom, você está bem desanimado. Quem vai estar aqui hoje à noite? Amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Jesus. Queridos, vou dar a bênção apostólica. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Espírito Santo, te agradecer, Pai, pelo culto dessa manhã. Meu Deus, obrigada pelos louvores ministrados, pela palavra ministrada, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por um domingo maravilhoso. O Senhor já está nos dando, Espírito Santo. Senhor, nos leva, Senhor, para os nossos lares guardados, abençoados, debaixo das tuas onipotentes mãos. Continua nos dando um domingo, Pai, abençoado, Pai. Abençoa o Espírito Santo o almoço, Senhor, de cada família à mesa. Que o Senhor possa abençoar, Espírito Santo, as famílias, Pai. Nós declaramos um dia produtivo, um dia, Pai, extraordinário na Tua presença, Pai. E declaramos gratidão, Espírito Santo, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus. Não vai embora sem antes saudar esse irmão aí com a paz do Senhor, amém?